Vamos lá, fazendo a correção da última aula de quinta-feira, Caminhos da Língua, da página 94, sobre acento agudo, acento circunflexo e acentuação das paroxítonas. Então, na primeira questão, pede para observar os pares de palavras abaixo e ler em voz alta as palavras que saíram de cada lâmpada. Então, nós estamos vendo aqui 3 pares de palavras que saem de cada lâmpada. Então, na primeira lâmpada, você pronunciou o som representado pela vogal E da mesma maneira nas duas palavras. Então, na primeira lâmpada tem 2 palavras, época e prêmio. Então, essas 2 palavras, elas são pronunciadas da mesma maneira, ou seja, o som da vogal E é pronunciada da mesma maneira nas 2 palavras? Não, né? Por quê? Porque na palavra época, o som representado pelo E, ele é aberto. Em prêmio, ele é fechado, né? Então, aí nós percebemos o quê? Que nessas 2 palavras existe o quê? Acentuações diferentes. Acento agudo, que ele tem um som aberto, e o acento circunflexo, que ele tem um som fechado. Na letra B, na segunda lâmpada, você pronunciou o som representado pela vogal O da mesma maneira nas 2 palavras? Também não. Por quê? Porque em história, o som representado pelo O é aberto e em ônibus ele é fechado. A mesma questão da diferença do acento agudo e o acento circunflexo. Na letra C e nas palavras da terceira lâmpada, a vogal A foi pronunciada da mesma maneira? Também não, né? Por quê? Porque em câmera o som representado pelo A é fechado. Em máquina ele é aberto. O som dos 2 acentos são diferentes, né? Na letra D, nessas palavras aparecem alguns sinais sobre as vogais para indicar que elas são pronunciadas de um jeito especial. Quais são esses sinais? Então, esses sinais são o quê? São os acentos. Acento agudo, que é o tracinho, e o acento circunflexo, que é chamado também de chapeuzinho. Então, o acento agudo, ele tem um som aberto, e o acento circunflexo, ele tem um som fechado. Então, o sinal que aparece nas palavras máquina, época, história, é chamado de acento agudo, que é o tracinho. O acento que aparece nas palavras câmera, prêmio, ônibus, é chamado de acento circunflexo, né? Então, esses 2 acentos indicam o modo como devemos pronunciar as vogais nas sílabas acentuadas. Continuando aí na questão 2, lê estas palavras, separa as sílabas dela e pinte a sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra, que se pronuncia com mais tonicidade, com um som mais forte. Na letra A, a palavra gênio tem um pronuncio 2 vezes, e a sílaba tônica é o G. Gênio, né? Então, a sílaba tônica é o G. G, que vocês vão pintar. B, genial. Então, a palavra genial eu pronuncio 3 vezes. Então, vocês separarem em 3 pedacinhos. E a sílaba tônica que vocês vão pintar é o AU. Genial. Mágica. Então, são 3 sílabas e a sílaba tônica mais forte é o MA. Letra D, magia. São 3 sílabas, magia. Então, a sílaba mais forte é o gia. Observando as palavras acima, é possível dizer que todas as sílabas tônicas têm acento? Por quê? Não, pois as sílabas tônicas que não têm acento são o quê? As palavras genial
E magia não quer dizer que todas as palavras que têm uma sílaba tônica ela possa ser acentuadas. Então nós vimos aí duas palavras que ela tem a sílaba tônica forte e não é acentuada, que é a palavra genial, que é a terminação ao, e a palavra magia, que a sílaba forte é o gi e não é acentuada. Na terceira, separa as sílabas das palavras a seguir e pinte a sílaba tônica. Então, a separação de sílaba e depois vocês pintarem qual é a sílaba tônica. Então, a palavra amável tem o quê? 3 sílabas. A sílaba tônica é o mar. Amável. Dócil. Então, 2 sílabas. A sílaba forte é o dó. Açúcar. Então, a sílaba tônica é o su, 3 sílabas. Caráter, 3 sílabas. E a sílaba tônica é o rá. Órgão, 2 sílabas. E a sílaba tônica é o or. Órfãos, 2 sílabas. E a sílaba tônica é o or. Júri, 2 sílabas e a sílaba tônica é o ju. Oásis, 3 sílabas, oásis, e a sílaba tônica é o a. Então, na letra A, pergunta que essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Então, elas são paroxítonas. E aí, vamos ver aqui um pouco a classificação dessas palavras com a sílaba tônica. Ela pode ser classificada em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, o que é sílabas paroxítonas? São aquelas em que a tonicidade, ou seja, o tom, está na última sílaba. Está na última sílaba. As paroxítonas são aquelas em que a tonicidade está na penúltima sílaba, como se fosse no meio. E as proparoxítonas são aquelas em que a tonicidade está na antepenúltima sílaba. Então, aí são o que? A classificação das palavras com sua tonicidade, ou seja, com sua sílaba tônica. Então, essas palavras que vocês acabaram de separar, elas são todas paroxítonas. Na letra B, agora copie essas palavras no grupos adequados. Então, houve o que? A classificação das palavras terminadas em R, L, ãos, I ou is. Então, açúcar, caráter, amável, dócil, terminado em L, e ãos, órgão, órfãos, I ou is, júri e oásis. Então, as palavras paroxítonas, elas são consideradas, ou seja, elas acentuam-se as paroxítonas e elas são terminadas em R, L, ãos, I e is. Então, todas essas palavras que são acentuadas e com essa terminação aqui, elas são chamadas de paroxítona, certo?